Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Vamos orar, amados. Querido Pai, em nome de Yeshua, eu suplico ao Senhor, pelo amor da Tua misericórdia, da Tua muita fidelidade, que o Senhor fale conosco, fale com cada um daqueles que estão estudando conosco essas palavras maravilhosas de vida. Em nome de Yeshua, fortalece o Teu povo, fortalece a minha vida, ajuda-nos a seguir confiando em Ti, tendo da Tua presença sobre nós, Yeshua Mashiach. Que assim seja, assim seja. Estamos na página 49, você não tem o livro? Entre em contato com a gente, não é você que não pode comprar, adquirir o livro, mas é para ler e colocar em prática, hein, mocinho, mocinha? Vamos ser bons filhos para Hashem. Você não pode ser um bebê a vida inteira. A lei do crescimento gradual governa o universo. Tudo cresce constantemente, pouco a pouco. Se não cresce, tem algo errado. Um bebê, se não cresce, tem de ir médico, não é? Chamam-se até... Tem o nome disso, né? Déficit de crescimento. Uma das minhas netas teve esse problema no desenvolvimento dela. Nós descobrimos que ela não estava crescendo de acordo com a idade, não é? E tem idade óssea, entre tantas coisas aí para ser feito. E a minha neta teve até que se submeter a um tratamento para o desenvolvimento dela. Do contrário, ela ficaria realmente numa altura que complicaria até a vida social dela, não é? Então, é importante para a gente esse desenvolvimento, esse crescimento, como tudo. Na verdade, amados, tudo cresce, né? Se você aprendeu a mentira cresce. Se você aprendeu a odiar, o ódio cresce. Se você aprendeu a amar, o amor cresce. Se você aprendeu a ser sincero, a sinceridade cresce. Tudo em nós cresce. Então, aproveite agora esse momento para ter um encontro verdadeiro com o Eterno e apresentar coisas que estão crescendo em você e você não quer. Não é? Eu vi uma pessoa amada, querida do meu coração, mas muito arisca. Muito arisca. Parecia aqueles espinheiros, né? Já viu aquele espinheiro, queridos? Eles colocam, chamam que é cerca viva. Imagina, aquilo lá é cerca dos arranhões, né? Então dá até uma florzinha vermelha, não sei se vocês já viram, é muito parecido com o espinheiro que usaram para Yeshua, aquele espinho que tem aquela coisa leitosa, foi a mesma, é parecido, né? Porque o dele era mais, com menos, não tinha folhas, né? Já vinha o próprio espinheiro mesmo, uma coisa muito feia até de se ver. E nem sei como é que conseguiram alguém, quem fez aquilo lá deve ter se emaranhado inteiro, né, naquilo lá. E aí esse espinho, ele, não sei se vocês sabem, ele tem um veneno. Aquele leite é um veneno, né? Então, se você arranhar naquilo lá, possivelmente você vai ter uma inflamação, né? Porque ele traz em si aquele veneno com aquele espinheiro. Por isso que Yeshua, a cabeça dele inchou tanto, porque aquilo provoca essa inflamação, né? E eu tinha uma pessoa que ela tinha esse comportamento desse espinheiro, não é? Você chegava perto, se você chegar perto desse que chama de cerca viva, gente, eu não sei como é que o pessoal faz para tirar aquilo sem se cortar, sem se pinicar inteiro, porque quando corta aquela cerca tem que levar embora as coisas que foram cortadas. E aquilo lá é extremamente agressivo. Então nós tínhamos essa pessoa querida, muito querida, e eu estou acompanhando o desenvolvimento da vida dela, porque agora já está numa idade mais elevada. E assim, queridos, não tem ninguém ao redor da pessoa. A pessoa pinicou tanto a vida toda, que agora ninguém consegue ficar. Não se trata de você não querer estar próximo. Você não consegue, não é um fato, não é? Então você tem que ver as necessidades e cuidar de longe. Imagina uma coisa dessa. Se você deixar crescer essas coisas na sua vida, você não pense que você vai conseguir deter o seu envelhecimento.
Você hoje que é jovem, você faz o que você quer, você toma as decisões que você toma, não é? Acredite que a idade chega, queridos, e as pessoas vão aprender de um jeito ou de outro. E eu gostaria muito de aprender tudo que eu tenho de aprender sem fraldas geriátricas, viu, queridos? Eu gostaria muito mesmo. Vamos lá, que eu nunca tenha que usar. Um bebê saudável, ele ganha peso, fica mais alto, aprende coisas o tempo todo. Ele ou ela aprende a sentar, ficar em pé, andar e correr. E nós também, como crentes, deveríamos desenvolver a nossa vida da mesma maneira. Ao passarmos por momentos difíceis na vida, nós crescemos. Nossas dificuldades são verdadeiros testes. Infelizmente, muito mais pessoas fracassam nos testes do que quando são aprovadas. O A.W. Tozer disse no seu livro, Eu Respondo ao Diabo. Quem não conheceu, né? O Talk Back to the Devil. É algo solene e assustador perceber que cerca de 80% a 90% das pessoas que o Eterno está testando não passarão no teste, não é? Eu reconheço a W. Tozer como um homem do Eterno, não é? E eu imagino que ele deva ter um propósito para ter feito essa narrativa num livro, não é? Imagina, muitas vezes hoje nós estamos orando sobre isso, você pensa, não, isso aqui eu venci, aí vem a prova para você, você faz exatamente aquilo que você foi treinado pelo inimigo a fazer, não é? Que nós sejamos aprovados e nós não venhamos a estar nessa estatística dos 80% e 90%, estejamos lá nos 10% e 20%. O Eterno faz sua escolha através de testes. Ele revela quem ficará firme e quem progredirá, mesmo quando as coisas não forem fáceis. Ele mostra quem pagará o preço da grandeza, revela quem poderá trabalhar e através de quem poderá fazer grandes coisas. Se formos viciados em facilidade e conforto, nós continuaremos sendo bebês por toda a vida. Queridos, como eu tenho visto isso socialmente, as pessoas estão completamente fragilizadas. Amados do meu coração, eu não sei como é que vai ser com aquilo que nós estamos por enfrentar, e quem viver verá. Então, amados, esse é o momento de nós nos fortalecermos, esse é o momento de nós desenvolvermos a nossa vida e a nossa confiança no Pai, pelo amor da misericórdia do Eterno, viu? Veja só, muitos crentes ouvem centenas de pregações ao longo de anos sobre a importância do perdão. É um exemplo. No entanto, grande parte da congregação está cheia de ira, ódio, inveja, falta de perdão, se comportam como verdadeiros bebês que ouvem, mas nunca aplicam o que ouviram. Queridos, eu fico impressionada a capacidade de pensar o mal. Que o crente que diz que está indo para o céu, não é? Ontem eu estava conversando com os nossos Roshim e eu estava apresentando para eles algumas questões e eu perguntei, olha, como é que isso aqui poderia ser mal interpretado? E eles me disseram, poderia sim. Então, queridos, é impressionante como quando a mente é má, quando a mente está fixado no que é mal, no que é negativo, tudo é mal, tudo é impuro, não é? Se uma pessoa pergunta para outra, como você está? A pessoa diz, pronto, está achando que eu não estou bem. Por que está me perguntando? Por que está fazendo? Por que está me olhando? Por que está me observando? Eu estou me sentindo observado, não é? Então, quando os olhos é mal, até a pessoa que está oferecendo ajuda pode ser interpretada como um vilão, sei lá, não é? Um Dick vigarista. Oh, meu Senhor, eu divertidamente com Penélope Charmosa. Me perdoem, queridos. É as bolinhas que sobem de vez em quando, né? Você não assistiu, vale a pena. Nós pagamos um alto preço para continuarmos sendo bebês. Elaine e Henri ficaram extasiados com o nascimento do seu primeiro filho. O garotinho Marcos os enchia de felicidade, cheio de vida, feliz, saudável. Quando veio o primeiro aniversário, seus pais fizeram uma festa, chamaram familiares e amigos, todos se alegraram com aquele bebê de enormes olhos azuis, seus balbucios adoráveis, seu grande sorriso delicioso, bolo de aniversário, selaram a grande celebração. Eu estou lendo o livro, nós do Ministério Som do Céu, nossa liderança, e nós não impomos isso sobre os membros do ministério, é importante, é a visão que o Eterno deu para nós.
nós não acreditamos que nós temos de exaltar um dia de alguém, não é? Nós louvamos ao Eterno por aquele marco que a pessoa atingiu. Nós temos observação de datas como 13 anos para o menino, para o bar mitzvah. Nós temos observação de datas como 30 anos para que a pessoa comece a desenvolver seu ministério, seja ungida para tal, não é? É claro que nós temos de contar os anos, não é isso. Mas nós nos negamos a honrar um homem como se ele tivesse um dia próprio, como se o dia fosse dele, não é? Então, os bolos que são servidos normalmente com velas que não podem ser apagadas porque representam a vida das pessoas. Então, essas questões, o Eterno nos advertiu que essas datas só servem para trazer tristeza ao coração das pessoas que se julgam importantes, que isso é uma parte do orgulho humano que não morre, e que nós alimentamos isso na vida das nossas crianças. Nós alimentamos o orgulho na vida das nossas crianças, e quando elas crescem, se tornam orgulhosas, nós depois queremos que elas mudem, mas quem as ensinou a fazer isso fomos nós, não é? Então pessoas acabam rompendo até amizades, porque o dia da pessoa, que não é dela, o dia do Eterno, foi esquecido. Então nós, a liderança desse ministério, nós não temos por prática guardarmos nenhuma data de celebração que traga uma honra exclusiva à vida de alguém por méritos que ela não tenha. Ela não tem esses méritos, porque ela atingiu um marco. Os méritos nossos são medidos na medida que nós crescemos na graça e no entendimento do conhecimento do Eterno. E Ele mesmo nos exaltará. Nós não precisamos que homens façam isso conosco. Tá bom? Só um adendo aqui. 6 meses depois, porém, seus pais começaram a suspeitar que Marcos não estava se desenvolvendo como deveria. Na verdade, seu tamanho, movimento e desenvolvimento físico em geral eram os mesmos de quando ele tinha meses de idade. O pediatra chamou-os e concordou com Eliane e Orim, e Marcos não estava progredindo como deveria. Depois de meses monitorando a criança, os médicos diagnosticaram com progéria, uma síndrome rara com características crônicas. Os bebês que têm esse problema não crescem em tamanho como deveriam e seus órgãos envelhecem em uma velocidade 8 vezes maior do que o normal. Que coisa! Se você não crescer, você vai envelhecer, não é? Essas crianças em geral permanecem do tamanho de um bebê ou de uma criança pequena, apesar de poderem viver até a adolescência. A capacidade cerebral delas, em geral, não é afetada. Na verdade, geralmente são muito inteligentes, extremamente comunicativos, mas ficam aprisionados em um pequeno corpo que acelera o processo de envelhecimento. Uma criança de 10 anos tem uma média de saúde de um homem de 80. Logicamente, Orim e Elaine ficaram muito arrasados. Aquelas pequeninas mãos e pés que eram tão delicadas se tornaram um lembrete diário de que seu filho nunca se desenvolveria normalmente. O pequeno Marcos tem pais amorosos que estão fazendo tudo o que é possível para tornar sua vida bastante feliz. A ótima disposição do menino ajuda os 3 à medida que atravessam cada ano que Marcos tem à frente. Embora muitos pais digam que gostariam que seus filhos continuassem bebês para sempre, Orim e Elaine sabem o pesadelo que isso pode ser. O mesmo acontece com a nossa vida espiritual. O fato é que, permanecendo um bebê, além do tempo normal, gera uma vida atrofiada, que não permite satisfação profunda e progresso de crescimento normal. Não sucumba à progéria espiritual. Agradeça ao Eterno porque você tem todas as capacidades para crescer no Mashiach e se tornar um crente maduro, completamente funcional. Os crentes alcançam diferentes níveis de maturidade, motivo pelo qual o Messias disse que alguns governariam muitas cidades e outros poucas, que alguns receberiam 30 vezes, outros 60, outros 100 vezes, e somente a semente da palavra do Eterno que havia sido semeada na sua vida podia produzir isso. Marcos 4:20. O Eterno não dará mais do que o nosso nível de maturidade, prova que temos de ser capazes de lidar. Alguns estão dispostos a ir mais longe que outros, são mais maduros que outros, estão dispostos a sofrer o necessário a fim de andarem dentro da vontade do Eterno, não são viciados no seu conforto e conveniência.
Lembro-me claramente de um jovem que me disse: eu creio que o Eterno está me chamando para pregar sua palavra, mas eu sei que isso significa muito sacrifício e simplesmente eu não posso pagar esse preço, eu não quero pagar esse preço. No capítulo 4 da Bessorá de Marcos, nas Boas Novas de Marcos, a Bíblia nos dá um maravilhoso exemplo de diversos tipos de crentes. Dedique algum tempo para ler esse capítulo que está repleto da sabedoria de Mashiach, e eu farei aqui um breve resumo. A primeira pessoa, ela ouve a palavra do Eterno, mas Satanás vem imediatamente e rouba a mensagem que foi semeada. Eu creio que esses crentes, eles são incapazes de ter o foco, eles se distraem, eles se sentem ofendidos facilmente, o que faz com que tropecem e caiam. Um crente bebê pode ouvir uma boa pregação da qual realmente necessita, mas por causa da imaturidade, ele se sente ofendido porque o líder não lhe deu atenção especial depois do serviço. Ele vai embora e não pensa mais na mensagem porque só está preocupado com seu próprio orgulho ferido. Há aqueles que ouvem a palavra do Eterno e a recebem com alegria, mas não têm raízes, nunca chegam a ter base naquela palavra. Assim, ficam desarraigados do que o Eterno colocou, ouvem, mas não põem em prática. Assim, embora tenham muito conhecimento intelectual, nada do que ouvem se torna uma revelação verdadeira nas suas vidas. Os problemas, as perseguições surgem e eles ficam descontentes, ressentidos, indignados e acabam tropeçando e caem. Há outros então que ouvem a palavra, mas os cuidados, a ansiedade do mundo, as distrações e o engano das riquezas, do glamour, bem como o anseio pelas coisas deste mundo os tentam, sufocando a palavra. Precisamos ser determinados e apaixonados pelas coisas do Eterno. Por último, nós vemos em Marcos 4 que a semente semeada no solo bem adaptado é a semente que gera o fruto. Em outras palavras, os crentes maduros são aqueles que ouvem a palavra, recebem, aceitam e dão boas-vindas a ela, dão fruto. Eu queria falar um pouquinho sobre a boa terra, queridos. Nós estamos tendo de arar um espaço aqui para a plantação do maror, e a nossa terra, à medida das chuvas, enfim, ela vai ficando compactada, chama-se assim, compactada. Então o que nós temos de fazer? Nós temos de revolver toda a terra, nós temos de quebrar aqueles torrões compactados para fazer a plantação, misturar com adubo, não é? Para que ela se torne uma terra afofada. Então, queridos, essas pessoas que a terra do seu coração, ela teve de ser quebrada cada torrão, queridos, removido cada pedra. Do contrário, aquela terra não nos serve. Aquela terra se torna imprópria para nossas vidas em relação ao cultivo. Tá bom, amados? Então, os frutos, quem lê ali e fala de uma boa terra, não compreendem que essa terra teve de ter sido afofada. E seu coração seja um coração afofado em nome de Yeshua. Cada um de nós precisa perguntar a si mesmos: será que nós estamos dando fruto? Você está dando frutos? Assim como os pais medem a estatura dos filhos, colocam marcas na parede para acompanhar seu crescimento ao longo dos anos, deveríamos ser capazes de medir nosso crescimento. Você que é crente há 20 anos, no entanto não cresceu no espírito, se comparado a quando era um crente que havia 2 anos, tem sido deste modo? Ainda cometo muitos erros com a minha boca, mas graças ao Eterno não cometo tantos erros como eu cometia. Recentemente eu passei cerca de 2 anos estudando as Escrituras, o que ela diz sobre o poder das palavras, da língua, da boca, da nossa confissão. Eu fiz isso em parte como preparação para escrever esse livro, mas honestamente a maior parte dessa dedicação simplesmente porque eu mesma precisava crescer nessa área. O Eterno me desafiou a fazer um jejum, não um jejum de comida, mas de palavras. Isso não significa que eu não fale, mas eu estou tentando serenamente, seriamente, ouvir e obedecer a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, com relação às palavras que eu falo, e não dizer nada do que ele não aprovaria. Vamos lá, queridos, quero parar aqui na página 52. Essa semana eu recebi uma reprovação do meu esposo. Eu passei por uma situação, e a situação ela era emocional, né?
mexeu muito com as minhas emoções. E assim, nós estamos numa semana entrando para o Pêssar e todas essas questões, não é verdade? E aí acontece que é como se nós tivéssemos uma necessidade de compartilhar, né, aquilo que nós estamos vivendo e pedir socorro, e nós nos sentimos perdidos, quando algo que você não compreende, mas por que isso está acontecendo? Não é? Está tudo bem, as coisas estão normais, por que que isso está acontecendo? Não é? E eu acabei numa condição de... Meu marido estava próximo de mim, ele não me interrompeu, e eu falei, estava pedindo ajuda em oração, e eu estava perdida, queridos, eu não entendia o que estava acontecendo. E uma coisa que acontece comigo, eu não sei se acontece com vocês, mas se você já viu um padrão de comportamento, aquilo aconteceu com alguém no passado que isso me trouxe uma carga extremamente negativa. E a comparação na minha vida é algo que o Eterno tem me ensinado cada vez mais a não comparar situações. Pessoas não são iguais, elas não agem iguais, elas não pensam iguais, elas não sentem iguais, não é? E eu estava ali realmente sobrecarregada. Sabe quando você está sobrecarregado? Eu já tinha orado com meu marido, a situação aconteceu, meu marido se levantou prontamente, orou, mas eu fiquei com essa carga emocional muito grande sobre a minha vida. E o meu marido me repreendeu, embora, claro, eu tomo muito cuidado no que eu digo, no que eu falo, no que eu expresso, mas assim, cada vez mais eu tenho aprendido que as coisas é só esperar 3 dias, né, queridos? A gente espera 3 dias e as situações, elas vão sendo mais clarificadas para nossas vidas. E aí, foi muito interessante, porque ontem eu cheguei para o meu marido e falei: amor, eu queria que você orasse comigo, porque eu creio que eu não deveria ter compartilhado, independentemente, eu não deveria ter feito isso, né? E meu marido falou para mim: eu concordo com você, eu creio de verdade que você não deveria ter feito isso, mas já passou. E agora nós vamos ser aprovados na próxima oportunidade que o Eterno nos der. Então, assim, é muito importante nós termos próximos de nós pessoas que tenham tal pensamento. E outra coisa, queridos, agora eu poderia, por exemplo, alguns anos atrás, eu ia me sentir um zero à esquerda. Porque o que aconteceu? Eu estava fazendo a drachá, estudando a drachá da semana. E eu interrompi tudo, eu não consegui seguir. Porque aquilo me avultou o meu espírito de uma tal maneira que eu não consegui ouvir o Eterno falar. Eu fiquei agitadíssima com aquela situação. E aí eu não consegui ouvir o Eterno falar. Então, quanto mais eu não consigo fazer as coisas no prazo certo, pior fica. Aí começa a afetar meu sono, porque, por exemplo, a drachá sempre está pronta na segunda, no máximo na terça-feira. Hoje é quinta, ela não está pronta. Então, assim... foi bastante interessante essa experiência, porque o Eterno nos deu direção. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, eu falei: Senhor, como eu fiquei digerindo uma questão que eu não posso resolver, eu fiquei digerindo isso, digerindo, eu não posso resolver isso aqui, e eu deixei de fazer as coisas que o Senhor entregou nas minhas mãos. É minha responsabilidade fazer. Eu prejudiquei meu marido, eu prejudiquei o ministério, eu não quero prejudicar o Shabat. E o Eterno veio com muito amor e carinho e trouxe para nós uma direção. Muito, muito amor e carinho, né? Muito zelo. E colocou: olha, façam dessa maneira. E vocês não precisam carregar pesos que vocês... Não é responsabilidade de vocês. Se vocês continuarem carregando pesos que não é responsabilidade de vocês, como que vocês vão poder carregar os pesos que eu entreguei para vocês, que não são pesados? Eu não trago tristeza para o seu coração quando você estuda a minha palavra. Eu não trago desonra para vocês quando vocês estão estudando a minha palavra, não é? Eu os honro com a minha presença, não é? Eu honro a vida de vocês diante dos meus servos, dos meus filhos. Então, o Eterno tem uma visão. É importante você ouvir qual é a visão que o Eterno tem de você quando você percebe que você é tratado de uma maneira desonrosa, de uma maneira... que você se sente como se você não enfim, é muito difícil quando você quer ajudar e que você percebe que você é tratado como de uma maneira muito negativa, muito ruim, muito imprópria,
você não faria isso com os outros, né? Então, eu estou compartilhando com vocês isso porque, queridos, eu creio que nós vamos viver isso toda a nossa vida. Mas é o controle dos nossos lábios que vai nortear. E claro, errei, eu não deveria ter compartilhado, eu errei severamente, mas ao mesmo tempo eu não quero mais agir dessa maneira. E as provas, claro, novas provas virão. Então, compete a mim agora, por quê? Porque nós temos pessoas que o Eterno levantou, ele colocou isso para a gente ontem, para agir em determinadas situações, que não é do nosso dever fazer essas coisas. Nós deveríamos buscar ajuda e não nos expormos a passar por essas situações, não é? Então, foi um grande aprendizado, mas eu vi o ato de misericórdia do Eterno quando há um arrependimento verdadeiro. E começou quando meu marido falou: querida, errou sim. Né? Ele já tinha falado comigo, falou: querida, por favor, né? Porque você começa a compartilhar a tua impressão daquilo que está acontecendo, e isso não é bom para nós, nunca é bom para nós, não é? E não era uma crítica, era algo referente à minha vida, não era a vida do outro, era a minha vida, é como eu estou me sentindo. Mas mesmo assim, você acaba... olha, eu estou sofrendo por causa disso, então quem é a causa do seu sofrimento? Você entende o que eu estou dizendo? Eu não preciso falar do outro. Quando eu estou sofrendo, é evidente que as pessoas vão dizer qual é a causa do seu sofrimento. Então, mesmo que você não fale do outro, você acaba falando, né? Então, foi bastante interessante o começo, o meio e como foi concluído. Ontem à noite, eu me sentia, nós nos reunimos com 3 casais ontem à noite, e eu me senti ali, eu estava fazendo o que o Eterno tinha mandado, mas eu me sentia tão honrada, sabe? Aquilo que eu me senti, como é bom esperar, né? Aquilo que eu me senti completamente destruída, na sequência eu vi como eu estava errada, como o Eterno tem levantado valorosas pessoas que querem amar, que amam vidas, que querem dedicar o seu tempo, ao seu trabalho, a sua atenção, e que fazem, não reclamam, nunca, sabe, você coloca, está pronto para fazer, está disposto para fazer, pessoas ao nosso redor que são, assim, verdadeiros servos do Eterno, verdadeiros servos, não é? Então, queridos, essa coisa do esperar os 3 dias, como faz bem para todos nós. Você foi reprovado nisso? Não tem problema. Então, deixa isso para lá e segue à frente, não é? Bendito seja o nome do Eterno, porque todas as pessoas com quem eu me relacionei são todas de confiança, viu? Mas isso não deve ser feito, não deve ser feito. Que o Eterno nos ajude, em nome de Yeshua, a crescermos e a não sermos eternos pequenos seres, não é? Vamos lá, estamos aí no capítulo 4, finalzinho, página 53, a mente espiritual e a boca espiritual. Uma das coisas que digo frequentemente é: onde a mente vai, o homem vai atrás. E também nós podemos dizer: aonde a mente vai, a boca vai atrás. É impossível falar de forma madura se não pensarmos de forma madura. Há muito tempo, quando eu vi pela primeira vez uma pregação sobre o poder das palavras, eu tomei a decisão que ficaria calada, cumprir o que havia me proposto a fazer, ficando praticamente sem falar nada, e fazia com que eu me sentisse completamente deprimida no final do dia. Eu perguntei ao Eterno por que eu estava me sentindo deprimida, já que havia passado o dia tentando fazer o que eu achava que era o que ele queria que eu fizesse. Nunca me esquecerei o que o Eterno me disse, colocou no meu coração: você está mantendo a boca fechada, mas nada mudou no seu interior. Seus pensamentos são maus, estão ali, e é por isso que você está se sentindo deprimida. Na verdade, quando eu estava dando vazão a alguns dos meus pensamentos maus, eu acho que isso aliviava um pouco a opressão que eles geravam, mas eu estava guardando todos eles dentro de mim, e por isso é que eu estava me sentindo péssima. Nossos pensamentos e nossas palavras são poderosas. Você pode pensar como eu pensava, que simplesmente não pode controlar o que pensa, mas isso não é verdade. E, queridos, como eu tenho aprendido isso, a sobrepor pensamentos. Queridos, antes, meus amados, eu
entrava num problema e eu pensava no problema. Hoje eu penso no eterno em relação ao problema. Eu sou uma mulher livre. Eu sou uma mulher livre. Bendito seja o nome do eterno. E eu ofereço essa liberdade a você. Então antes eu pensava assim no que a pessoa me fez de mal. Hoje eu penso como o eterno está vendo aquilo que está sendo feito de mal. Então eu consigo amar as pessoas. Eu consigo não tomar raiva. Eu consigo não ser vingativa. Eu consigo não querer fazer justiça com as minhas mãos. Eu sei que a minha prioridade é alcançar almas, mesmo que essas almas estejam agindo de uma maneira, não sei, talvez desconfiada das minhas intenções, enfim, não é? Mas o importante é levá-las para um eterno e não a mim, não é? Eu não tenho de atrair ninguém a mim, eu tenho de atrair ao eterno. A sua mente é sua, portanto você pode manter os pensamentos que gosta e expulsar os que não lhe agradam. O Eterno pensa por intermédio de nós, mas Ra-Satã também quer pensar por meio de nós. Guarde os pensamentos que o Eterno te deu e expulse aqueles que Ra-Satã te deu. Quando você tiver um pensamento mau, substitua imediatamente por um pensamento ligado ao Eterno. As Escrituras dizem que temos a mente da carne e a mente da Ruach, do Espírito, de modo que podemos ter pensamentos espirituais e pensamentos segundo a carne, que são somente ligados a esse mundo. Queridos, as dissensões que ocorrem nessa terra é tudo ligado ao material, não é ligado ao espiritual. As dissensões que ocorrem aqui são todas pelo ter, manter, estabelecer. Quando os pensamentos espirituais são todos sobre me desenvolver, me aproximar do eterno, atingir a sua plenitude, são dois caminhos completamente opostos, tá bom? Nossa mente afeta a nossa boca afeta a nossa mente. Se pensarmos de alguma coisa por muito tempo, nós a diremos. E eu fico impressionada, queridos. As pessoas me procuram assim e falam: então, Céu, você viu que aconteceu isso? Adenocrome, não sei o que lá, e eu não sei quem que está matando, eu não sei o que lá. E aí depois coloca assim: olha, eu tinha que falar com você alguma coisa espiritual, mas eu deixo isso para depois. Puxa, a própria pessoa sabe que o que ela falou não é nada espiritual. São todas as coisas voltadas para esse mundo tenebroso. Por isso que eu tenho dificuldade hoje de estudar Risgalos. Porque Risgalos trata dos acontecimentos deste mundo. Eu não sou desse mundo, queridos. No passado, eu estava muito mais enraizada nesse mundo. Mas hoje, essas coisas não fazem mais para mim o sentido. Eu não tenho medo de partir daqui, queridos. Eu não tenho minha vida por preciosa. Preciosa é minha alma. A minha vida só me serve se ela servir ao Criador. A Mashiach Yeshua como rei, a Ruach HaKodesh. Tá bom, amados do meu coração? Pode perceber que tudo que implica divisões está associado ao ter, ao ser e ao estar. Ter, ser e estar. Todas as coisas são relativas a essa terra. Não são relativas ao amor, às benesses, a pensar positivamente do outro, a amar o próximo como a si mesmo. Todas as pessoas que ficam se colocando numa condição de reagentes, o tempo todo está reagindo, o tempo todo está achando que alguém está querendo fazer mal, queridos. Como é que alguém pode viver assim nesse mundo? Ah, Céu, mas o Elon Musk, o Bolinha Gates, o outro lá... Queridos, eles não são mais poderosos do que o nosso Pai que está no céu. A ONU não é mais poderosa do que o nosso Pai que está no céu. Nenhum poder é maior do que o nosso Pai que está no céu. O Ministério de Saúde não é maior do que o nosso Pai que está no céu. Todo Tribunal de Justiça Federal não é maior do que o nosso Pai que está no céu. E o Eterno te mostre a verdade. Ele ri deles. Sabia? Ele ri deles. Se pensarmos em alguma coisa por muito tempo, nós vamos falar sobre isso. E é por isso que eu ensino as pessoas a pensar e a dizer coisas deliberadamente. Faça sessões de pensamentos. Eu faço. Eu convido vocês a fazerem o mesmo. Momentos em que você possa deliberadamente pensar em coisas que concordam com a palavra do Eterno. Eu sou a justiça do Eterno. Eu sou a justiça do Eterno. O Eterno me criou para que eu venha e dê frutos e meus frutos permaneçam. Eu sou filha de Hashem, não sou abandonada, eu não sou preterida, eu não sou rejeitada. Eu sou amada. Pega os textos, queridos. Levanta essa cabeça em nome de Yeshua. Como é que você está acreditando no que Ra-Satã te diz? Vamos lá, queridos. Momentos em que você confessa a palavra do Eterno em voz alta, mesmo que você esteja confessando uma promessa do Eterno que pareça para você maravilhosa demais para se tornar realidade, confesse.
Quanto mais você fizer isso, mais você crerá e mais você se aproximará da realização maravilhosa dos sonhos profundos que o Eterno tem para você. Eu vivo isso e eu convido você ao mesmo, tá bom? Eu vivo de milagres, queridos. Todos os dias eu vivo de milagres. E eu espero poder compartilhar com vocês, com a maior brevidade possível, algumas questões que eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu confio. Eu sei quem é Mashiach. Eu sei a bondade que o Eterno tem tido sobre as nossas vidas. E eu estendo essa confiança a você. Eu amo vocês, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, abençoa o teu povo. Coloca sobre ele entendimento, sobre todos nós. E Pai, quando nós temos algo de um impacto emocional muito grande e que nós nos justificamos, Pai. Quando a gente tem um impacto emocional grande, a gente se justifica no que a gente faz de errado. É que nós tenhamos a coragem de reconhecer que nós fracassamos, voltamos a ser infantis e cresçamos, abandonemos, olhemos para Ti firmemente e confiemos que o Senhor tem cuidado de nós. Mas não desistamos de crescer, Pai. Que a vida dos meus irmãos, a minha vida, seja pautada nas Tuas mãos, tocada pela Tua Ruach e direcionada pela voz do único Mashiach, aquele que ouve as minhas palavras. Este aqui verdadeiramente me ama, e as ovelhas dele o ouvirão. Bendito seja o teu nome, Yeshua Mashiach, que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.